gente vai falar de corrente elétrica, né? A gente começa a estudar eletrodinâmica e o primeiro conceito que a gente tem é esse. Então, a primeira pergunta que fica é: o que é necessário para que uma lâmpada funcione? Para que alguma coisa ligue? O que é necessário é ser percorrido por uma corrente elétrica, né? O que acontece quando a gente conecta numa fonte? Olha aqui, ó. Tá vendo? Tem um caminho aqui que está sendo feito, que é feito pela corrente elétrica. Então, essa corrente elétrica, ela precisa passar por dentro do aparelho, né? Seja de uma lâmpada ou de um aparelho elétrico, para que a gente tenha eletricidade, ok? Ou energia elétrica, tanto faz. Primeira coisa, a gente já viu que fora dos átomos, os elétrons são chamados de elétrons livres. Eles possuem um movimento que a gente chama de caótico, porque eles vão para todas as direções. Então, vocês olhem aqui, os íons positivos são esses com mais, e os elétrons livres estão caminhando cada um para o seu caminho, cada um para o seu canto. Quando eu ligo a corrente elétrica, né, quando a gente tem uma corrente elétrica, os elétrons começam a andar todos para o mesmo lado, tá? Por que isso acontece? Corrente elétrica acontece porque eu tenho uma diferença de potencial. Um potencial VA desse lado e um potencial VB desse lado, certo? Os elétrons vão todos para o potencial maior. Isso é importante. Por causa da presença do campo elétrico, certo? Como definição, a gente diz que corrente elétrica é o movimento ordenado de cargas elétricas, ou seja, todas as cargas elétricas andando juntas para o mesmo lugar. E é importante uma coisa, a corrente elétrica, né, e todas as leis da eletricidade, elas vieram antes que descobrissem qual era o sinal do elétron. Então, todo mundo acreditou que a corrente elétrica era um fluxo positivo, e ela saía do positivo e ia para o negativo. Só que depois de alguns experimentos, né, e depois de todas essas leis já escritas, descobriram que a corrente elétrica, ela era feita de elétrons e os elétrons são negativos. Quando descobriu tudo isso, descobriu-se que os elétrons, então, eles vão no sentido contrário da corrente, tá? Então, em vez de trocar todas as leis e todas as teorias sobre eletrodinâmica, o que eles fizeram? Simplesmente, eles disseram que os elétrons vão em sentido contrário da corrente. Eles criaram uma coisa chamada sentido convencional. Então, por convenção, né, por união e decidido pela maioria, por convenção, foi decidido que a corrente elétrica sai do positivo e vai para o negativo. Sendo assim, ela tem sentido contrário ao movimento dos elétrons, ok? Então, isso é muito importante. E como é que a gente vai calcular essa corrente elétrica? A gente já estudou carga elétrica, né? E vocês já viram que a carga elétrica é 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. Cada carguinha tem essa quantidade de coulombs que ela carrega. Então, quando a gente for calcular a corrente elétrica, eu vou dizer que a corrente elétrica é a quantidade de carga que vai passar no tempo. Então, quantidade de carga, aqui, quantidade de carga, para quem não lembra, Q é igual a N vezes E. Então, é um número de elétrons vezes a carga, né? Vai dar a carga total que você tem ali. A quantidade de carga que passa num determinado tempo é chamado de corrente elétrica. Ou ainda, coulombs por segundo. A corrente elétrica, ela é calculada em amperes, tá? É um A maiúsculo. E esse A maiúsculo é coulomb por segundo. No gráfico, a gente tem, então aqui, ó, se I é delta Q sobre delta T, quando esse T passa multiplicando, I vezes T é delta Q. Então, quando a gente tem um gráfico e eu posso multiplicar o eixo Y com o eixo X, a grandeza que dá a multiplicação dos eixos é a área, tudo bem? Então, I vezes tempo, I em amperes, e o tempo em segundos vai dar os coulombs, a quantidade de carga, tá? Então, toda vez que eu tiver um gráfico de corrente elétrica por tempo, eu posso calcular a área e achar a quantidade de carga. E aí a gente vai estudar os efeitos da corrente elétrica. Quais são os efeitos que essa corrente elétrica pode ter? Tem um efeito químico, né, que ela acontece em algumas reações químicas, ela pode ser despertada por uma corrente elétrica ou pode ser catalisada por uma corrente elétrica também, tá? Isso acontece muito no recobrimento de metais, por exemplo, né? Os banhos são feitos com correntes elétricas.
Existe o efeito térmico, né? O efeito térmico chama efeito Joule. O que é efeito Joule? Efeito Joule é a transformação de energia elétrica em calor. E como é que acontece? Acontece porque os elétrons, quando eles vão passar pelo fio, eles batem tanto nos prótons quanto nas paredes, né? Naquele material todo. Eles batem nos elétrons entre si também. Então, quando os elétrons batem nos outros átomos e batem entre si, tem uma colisão. E nessa colisão, eles perdem velocidade e transformam essa energia cinética em energia térmica. Então, o efeito Joule é a transformação dessas colisões em energia térmica. E isso a gente vai dizer que quanto maior a corrente, esses elétrons vão vibrar com mais intensidade. Então, se eles tiverem mais energia, eles vão ter mais intensidade. Então, quanto mais vibração, mais ele vai aumentar a temperatura, né? Então, isso aqui é muito importante por conta do efeito Joule. A gente vai voltar no efeito Joule algumas vezes, porque ele é muito importante para essa matéria, que é o mais importante, é o efeito térmico, né? Um chuveiro elétrico, por exemplo, recebe corrente elétrica e esquenta a água. Como que ele esquenta? Por efeito Joule. São os elétrons chocando-se dentro do fio, que vai liberar calor e esquentar a água. Ok? Tem o efeito magnético. Vocês vão estudar magnetismo, né? Que toda vez que eu tiver uma corrente elétrica, cria um campo magnético em volta desse condutor. Então, existe um campo magnético toda vez que eu tenho aplicação de uma corrente elétrica. E o efeito fisiológico. O efeito fisiológico é quando a corrente elétrica passa pelo nosso organismo. Ele atua no nosso sistema nervoso e ele faz com que a gente tenha contrações musculares. E a gente chama isso de choque elétrico. Então, o que é o choque? É quando a corrente elétrica passa dentro do nosso corpo. Ok? Bem, o choque elétrico, ele pode causar simples contrações musculares ou até a nossa morte. Por quê? Porque depende do percurso que essa corrente elétrica faz. Se a corrente elétrica aqui, ó, passar de um dedo para o outro, tomar um choque pequenininho, só limitou na mão ali, vai contrair os músculos, pode acontecer de coagular o sangue, de não ter circulação sanguínea, então pode sofrer queimadura, pode até perder os dedos, tá? Mas ninguém vai morrer por causa de um choque de um dedo para o outro. Acontece que tem um segundo percurso aqui, ó, onde vai de um braço até o outro. A corrente elétrica aqui, ela passa pelo tórax. É um dos percursos mais perigosos porque ela passa pelo coração, né? Então, dependendo da intensidade da corrente, ela pode dar uma parada cardíaca. O nosso coração é um músculo involuntário que bate. Então, ele vai trabalhar com uma contração que pode desregular o ritmo do coração, né? Então, pode acontecer tanto uma parada cardíaca como uma arritmia muito forte e, eventualmente, uma parada cardíaca posterior. Quando a gente tem o percurso 3, ele passa pelo meio do nosso corpo, ó, passa pelo braço e sai pela perna. Aqui, quando a gente cruza o meio do nosso tórax, é a pior, eu acho que é a pior percurso que tem. Por quê? Porque além de pegar o coração, ele vai pegar uma coisa muito importante, que é o diafragma. O que é o diafragma? O diafragma é um órgão, né, que a gente vai ter que regular, né, a nossa respiração. O diafragma regula a nossa respiração. Então, uma vez que você desregula o diafragma, você pode criar até uma asfixia. A pessoa pode não conseguir respirar, porque o diafragma não está mandando o pulmão encher, ele não vai conseguir puxar o ar. Então, a gente vai ter aí uma parada respiratória, tá? E pode ter também uma parada cardíaca, porque também pode passar pelo coração, dependendo do tipo de percurso que você vai ter. Então, no percurso 3, pode passar pelo coração ou não, depende do lado do braço, lado da perna, tudo isso. Mas quase sempre passa pelo diafragma. É claro que depende também do tanto de corrente elétrica, né, gente? Se passar pouquinha corrente, a contração é tão pequena que nem o coração sente, o diafragma não sente. Mas se a corrente elétrica for grande, ela vai afetar todos os órgãos pelos quais ela passar. No percurso 4, é uma corrente que vai entra num pé e sai pelo outro, então ela vai passar ali pelo baixo abdômen, né? É perigoso só para os órgãos abdominais, né, os músculos, e também para os órgãos reprodutores, ok? Então aí pode dar um problema no intestino,
na bexiga, na hora, às vezes, a pessoa pode estar contendo, né, ali uma quantidade de urina, uma quantidade de fezes, e ela se libera toda. Isso pode acontecer num choque no percurso 4. Mas ele não é mortal também, tá? A pessoa pode sofrer queimaduras também musculares em todos os músculos, né? Pela quantidade de corrente que você tem. Mas aí, de forma nenhuma, ela vai morrer, tá? A não sei que tenha uma complicação futura, mas só pela corrente, não. Então, acho que fica claro para vocês o que é o choque até aqui, o que é essa corrente elétrica, né? A próxima aula a gente vem com os resistores. Antes de falar dos resistores, eu vou falar dos tipos de corrente que a gente tem na nossa vida. Essa aqui é a corrente contínua, não sei se vocês perceberam que o azulzinho são cargas negativas, o positivo é o rosinha. Então, a gente já falou que a corrente elétrica, ela vai contrária aos elétrons. Os elétrons, eles saem do polo negativo e vai para o polo positivo, né? O polo positivo é como várias cargas dizendo, vem elétron, o elétron sai correndo atrás dele. E os negativos só querem empurrar os elétrons pela força elétrica mesmo, tá? E aí os elétrons vão correr no sentido do positivo. O sentido convencional da corrente é contrário. Então, a corrente sai do positivo e vai para o negativo, ok? Corrente contínua é aquela que começa e continua sempre com o mesmo valor, tá? Então, ela é contínua. A gente tem também a corrente alternada. O que é a corrente alternada? A corrente alternada é aquela que a gente tem na nossa casa, tá? É o que diz pra gente que os elétrons não viajam quilômetros. Os elétrons não saem lá da usina hidrelétrica e vêm até a nossa casa para chegar a energia elétrica, tá? Na nossa casa, a gente tem elétrons que são elétrons livres dentro dos fios condutores, né? E dentro dos aparelhos. Como a gente trabalha com corrente alternada, uma hora, olha a pilha aqui, ó. Uma hora o positivo está para cima, uma hora o positivo está para baixo, ok? Quando o positivo está para cima, ele está recebendo os elétrons. Quando ela inverte o polo, ele começa a enviar elétrons. Então, esses elétrons aqui ficam indo e voltando. Por isso que a gente chama de corrente alternada. Esse é o gráfico dela, né? Ele fica indo e voltando. Então, o elétron que é criado muitas vezes num fio condutor, ele vai passar a vida inteira indo e voltando naquele fio condutor. Tá? Então, a gente tem na nossa tomada uma corrente alternada. Isso evita de que você tenha excesso de efeito Joule. Porque se um elétron tivesse que viajar grandes distâncias, até ele acelerar e brecar toda vez que ele colidisse, você perderia muita energia. Então, aqui a gente trabalha com elétron sempre em corrente alternada para que tenha menor perda de energia na transmissão, né, de longas cidades. Então, o que a gente está transmitindo, na verdade, se não é o elétron? O que a gente está transmitindo na tomada é a diferença de potencial. São os volts, né? Os 110 volts, os 220 volts. O que é isso? É um campo elétrico ali que vai fazer os elétrons irem ou voltarem. Então, quando a gente coloca um aparelho na tomada, a gente vai ter ali o elétron sendo puxado para o positivo e sendo empurrado pelo negativo de cada um dos polos da tomada, ok? E isso vai acontecer e vai mudar muitas vezes por segundo. A nossa corrente tem frequência de 60 Hz. São 60 vezes por segundo que troca o polo positivo e negativo. É por isso que a gente pode colocar a tomada em qualquer posição, tá? Então, tanto faz o positivo e o negativo, porque ele fica trocando de lugar. Então, o nosso aparelho vai receber corrente para um lado e para o outro, para um lado e para o outro, tá? Isso acontece na tomada, nas fontes de energia que são geradoras. Agora, nas pilhas e baterias, isso não acontece, tá? Nas pilhas e baterias, a gente tem corrente contínua. Por quê? Porque dentro da pilha, igual esse desenho aqui, ó, tem o lado positivo e o lado negativo. Aqui vai emitir elétrons, ele passa e vem até aqui. A hora que ele acabar, é porque acabou esses elétrons. Ah, mas a bateria do celular recarrega. Quando você coloca o celular na tomada, aí o que vai acontecer? Ele vai pegar todos os negativos que estavam aqui de parzinho e voltar para lá. Aí seu celular vai trazer de volta e funcionar. Acabou a bateria? Pega os elétrons que estavam aqui e devolve para o lado negativo. Ok? Então é isso que faz a bateria ser recarregável. As baterias e as pilhas, então aqui, ó, olha para o desenho, funciona como corrente contínua, tá? Aí a gente fala assim, mas por exemplo, o meu notebook, eu consigo usar ele na bateria, que seria corrente contínua, e também consigo usar ele na tomada, que é corrente alternada.
Como que funciona isso? Funciona porque ele tem aquela caixinha. Sabe aquela caixinha preta que tem no meio do fio do notebook? Aquela caixinha preta, ela está transformando a corrente alternada da tomada em corrente contínua. Então, o seu notebook só recebe corrente contínua, seja da tomada ou da bateria. Mas o fio é que vai fazer aquela transformação. A mesma coisa acontece no celular. É por isso que no celular tem aquele plug que é uma caixinha. Aquela caixinha, que é aquele plug que a gente coloca na tomada, que tem no carregador do celular, também transforma a corrente alternada em corrente contínua, porque nenhuma bateria e nenhuma pilha recebe corrente alternada, ok? Então isso é importante também. Eu espero que tenha ficado claro para vocês. Qualquer dúvida, estamos aqui.